E aí galera, tudo bem? Sou Alexandre Passos, vim aqui falar com vocês um pouco sobre a Bíblia, a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, as coisas que a Bíblia, que a palavra de Deus fala. E eu quero abrir para vocês no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Minha garganta está um pouquinho baleada, mas eu vou estar lendo para você Efésios 2. Diz o seguinte, olha só que legal. E vos vivificou, o Senhor vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque num outro tempo, vocês andavam segundo a carne, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, olha só que interessante, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor, com o seu amor nos amou. Olha que interessante. Estando nós mortos pelas ofensas, nos vivificou, olha só, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos que hão de vir as abundâncias das riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não, porque pela graça sois salvos. Como vai? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criaturas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu quero falar para vocês sobre um fenômeno que está acontecendo hoje entre as pessoas. Eu percebo que as pessoas, o mundo está se modernizando, né? Isso é muito comum, o mundo se modernizar, né? Faz parte da natureza humana, está envolvido com as modernidades, as tecnologias do mundo, as facilidades do mundo, as facilidades que a humanidade e que essa sociedade tem trazido para as pessoas. Mas eu tenho percebido também que as pessoas estão se envolvendo muito com essas coisas. Estão se envolvendo muito com as coisas desse mundo. Mas que coisas desse mundo são? Que coisas são essas, Alexandre? Que coisas são essas? As coisas desse mundo que eu estou me falando são as coisas nocivas desse mundo. Porque você estudar é algo muito bom, você fazer uma faculdade, fazer um doutorado, você buscar crescer financeiramente, crescer no seu trabalho, isso é natural, né? Faz parte da vida em sociedade, da vida no mundo, das pessoas, faz parte. Eu acho que todo mundo tem que buscar melhorar. Tem que melhorar, verdade. E o que está acontecendo é que alguns cristãos, crentes, servos de Cristo, pessoas que têm tiveram o seu nome escrito no livro da vida, estão se envolvendo com aquilo que o texto diz. Vocês andavam segundo o curso desse mundo. As pessoas estão se adaptando com o curso desse mundo, isto é, com o caminho que esse mundo está traçando para eles. Então, hoje em dia, você vê pessoas cristãos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Acaba acontecendo isso. Eu estou até com o pastor aqui me ajudando. Ele está falando que as pessoas acabam se apostatando da fé, mas eu digo mais, pastor, eu digo mais para você que acompanha o podcast. Pessoas que estão se afastando, estão na igreja, elas não estão se afastando. Olha que detalhe, pastor, e detalhe, irmãos. Eles não estão se afastando da igreja. Eles não estão deixando de ir na igreja. Eles continuam indo na igreja.
eles continuam envolvidos na igreja, eles continuam envolvidos no coral, eles continuam tomando a Santa Ceia, eles continuam envolvidos no louvor, envolvidos com a Bíblia, sendo obreiros, sendo diáconos, sendo presbíteros, sendo pastores, sendo líderes, sendo professores de escola dominical, mas está indo com o curso desse mundo. O que é ir com o curso desse mundo? Tem o carnaval, ele vai pular o carnaval. Vai pular o carnaval por quê? Ele vai no carnaval por quê? Porque ele vai evangelizar? Aqui no Rio de Janeiro, a gente aqui é do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja muito legal, que eu sou afiliado de casamento de um dos pastores dessa igreja, pastor Edson Feitosa. E a igreja, muito legal a igreja deles. Eles vão no dia do carnaval para a Avenida Rio Branco para falar de Jesus, para entregar folhetos, para entregar, falar de Jesus, e a gente vê os vídeos abençoados das pessoas tendo encontro com Jesus. A gente vê os vídeos das pessoas se entregando a Jesus. A gente vê os relatórios deles, de pessoas que estão ali e estão vivendo uma ilusão de 4 dias de carnaval. Mas o que eu estou falando não é disso. Eu não estou falando daquele cristão que está lá para evangelizar aquele folião. Eu não estou falando daquele cristão que está ali, naquele momento ali, na apoteose, na entrada da apoteose, ou na entrada do bloco. Aí você que é de Manaus, não estou falando daquela pessoa que está lá no Carnaboi, na entrada lá do Carnaboi, para entregar um folheto da palavra de Deus. Eu não estou falando daquele que está lá no Pelourinho, com um folheto, com a Bíblia debaixo do braço, lá no Pelourinho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de crentes, de servos de Deus, que estão indo para pular o carnaval. Eu estou vendo cristãos falando que não tem nada a ver. Eu estou vendo cristãos que estão falando, que isso? Isso é antiquado. Como eu vi um jovem falou comigo que eu sou antiquado. Porque o carnaval é uma cultura popular, e a gente tem que considerar a cultura popular. É só uma cultura popular, faz parte do folclore brasileiro. A gente tem que valorizar o que é brasileiro. Olha, meus amados irmãos, aqui na Bíblia está dizendo aqui, nós andávamos com os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Quer dizer, tem pessoas que estão voltando a ser filho da ira, está se entregando a ser filho do inimigo, voltando a ser filho da ira, pulando o carnaval. Eu nunca imaginava, eu sou cristão há mais ou menos 30 anos, eu me batizei com 13 anos, posso calcular mais ou menos por aí. Eu sou cristão há mais ou menos 30 anos, e nunca vi uma geração tão envolvida com os desejos da carne. Eu estou vendo cristão no Rio de Janeiro, recentemente, tocar cristão indo. E essa banda tem uma música que o nome dessa música é Simpatia com o Diabo. Olha só, a pessoa, ela escreveu uma canção que fala sobre a simpatia pelo diabo. Eu vou ler para vocês a tradução dessa música. Música que muitos crentes, muitos cristãos estão lá, fazendo lá o símbolo do rock and roll, o símbolo do diabo, estão achando que é natural. Então, daqui a pouquinho eu volto, vou trazer para vocês aqui a tradução da música dessa banda, ok? Daqui a pouco eu estou de volta aí. Um abraço!
E aí galera, tudo bem? Sou Alexandre Passos, vim aqui falar com vocês um pouco sobre a Bíblia, a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, as coisas que a Bíblia, que a Palavra de Deus fala. E eu quero abrir para vocês no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Minha garganta está um pouquinho baleada, mas eu vou estar lendo para você Efésios 2. Diz o seguinte, olha só que legal. E vos vivificou, o Senhor vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Porque num outro tempo, vocês andavam segundo a carne, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, olha só que interessante, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu amor, com o seu amor nos amou. Olha que interessante. Estando nós mortos pelas ofensas, nos vivificou. Olha só, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos que hão de vir as abundâncias das riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não, porque pela graça sois salvos. Como vai? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criaturas criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu quero falar para vocês sobre um fenômeno que está acontecendo hoje entre as pessoas. Eu percebo que as pessoas, o mundo está se modernizando, né? Isso é muito comum, o mundo se modernizar, né? Faz parte da natureza humana, está envolvido com as modernidades, as tecnologias do mundo, as facilidades do mundo, as facilidades que a humanidade e que essa sociedade tem trazido para as pessoas. Mas eu tenho percebido também que as pessoas estão se envolvendo muito com essas coisas. Estão se envolvendo muito com as coisas desse mundo. Mas que coisas desse mundo são? Que coisas são essas, Alexandre? Que coisas são essas? As coisas desse mundo que eu estou me falando são as coisas nocivas desse mundo. Porque você estudar é algo muito bom, você fazer uma faculdade, fazer um doutorado, você buscar crescer financeiramente, crescer no seu trabalho, isso é natural, né? Faz parte da vida em sociedade, da vida no mundo, das pessoas, faz parte. Eu acho que todo mundo tem que buscar melhorar. Tem que melhorar, verdade. E o que está acontecendo é que alguns cristãos, crentes, servos de Cristo, pessoas que têm tiveram o seu nome escrito no livro da vida, estão se envolvendo com aquilo que o texto diz. Vocês andavam segundo o curso desse mundo. As pessoas estão se adaptando com o curso desse mundo, isto é, com o caminho que esse mundo está traçando para eles. Então, hoje em dia, você vê pessoas cristãos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Acaba acontecendo isso. Eu estou até com o pastor aqui me ajudando. Ele está falando que as pessoas acabam se apostatando da fé, mas eu digo mais, pastor, eu digo mais para você que acompanha o podcast. Pessoas que estão se afastando, estão na igreja, elas não estão se afastando. Olha que detalhe, pastor, e detalhe, irmãos. Eles não estão se afastando da igreja. Eles não estão deixando de ir na igreja. Eles continuam indo na igreja.
eles continuam envolvidos na igreja, eles continuam envolvidos no coral, eles continuam tomando a Santa Ceia, eles continuam envolvidos no louvor, envolvidos com a Bíblia, sendo obreiros, sendo diáconos, sendo presbíteros, sendo pastores, sendo líderes, sendo professores de escola dominical, mas está indo com o curso desse mundo. O que é ir com o curso desse mundo? Tem o carnaval, ele vai pular o carnaval. Vai pular o carnaval por quê? Ele vai no carnaval por quê? Porque ele vai evangelizar? Aqui no Rio de Janeiro, a gente aqui é do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja muito legal, que eu sou afiliado de casamento de um dos pastores dessa igreja, pastor Edson Feitosa. E a igreja, muito legal a igreja deles. Eles vão no dia do carnaval para a Avenida Rio Branco para falar de Jesus, para entregar folhetos, para entregar, falar de Jesus, e a gente vê os vídeos abençoados das pessoas tendo encontro com Jesus. A gente vê os vídeos das pessoas se entregando a Jesus. A gente vê os relatórios deles, de pessoas que estão ali e estão vivendo uma ilusão de 4 dias de carnaval. Mas o que eu estou falando não é disso. Eu não estou falando daquele cristão que está lá para evangelizar aquele folião. Eu não estou falando daquele cristão que está ali, naquele momento ali, na apoteose, na entrada da apoteose, ou na entrada do bloco. Aí você que é de Manaus, não estou falando daquela pessoa que está lá no Carnaboi, na entrada lá do Carnaboi, para entregar um folheto da palavra de Deus. Eu não estou falando daquele que está lá no Pelourinho, com um folheto, com a Bíblia debaixo do braço, lá no Pelourinho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de crentes, de servos de Deus, que estão indo para pular o carnaval. Eu estou vendo cristãos falando que não tem nada a ver. Eu estou vendo cristãos que estão falando, que isso? Isso é antiquado. Como eu vi o jovem falou comigo que eu sou antiquado. Porque o carnaval é uma cultura popular, e a gente tem que considerar a cultura popular. É só uma cultura popular, faz parte do folclore brasileiro. A gente tem que valorizar o que é brasileiro. Olha, meus amados irmãos, aqui na Bíblia está dizendo aqui, nós andávamos com os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Quer dizer, tem pessoas que estão voltando a ser filho da ira, está se entregando a ser filho do inimigo, voltando a ser filho da ira, pulando o carnaval. Eu nunca imaginava, eu sou cristão há mais ou menos 30 anos, eu me batizei com 13 anos, posso calcular mais ou menos por aí. Eu sou cristão há mais ou menos 30 anos e nunca vi uma geração tão envolvida com os desejos da carne. Eu estou vendo cristão no Rio de Janeiro, recentemente, tocar cristão indo. E essa banda tem uma música que o nome dessa música é Simpatia com o Diabo. Olha só, a pessoa, ela escreveu uma canção que fala sobre a simpatia pelo diabo. Eu vou ler para vocês a tradução dessa música que muitos crentes, muitos cristãos estão lá, fazendo lá o símbolo do rock and roll, o símbolo do diabo, estão achando que é natural. Então, daqui a pouquinho eu volto, vou trazer para vocês aqui a tradução da música dessa banda, ok? Daqui a pouco eu estou de volta aí. Um abraço!